Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no Instituto Bertol, aqui em Florianópolis, nesse estúdio espetacular, recebendo Lúcia Helena Vieira, jornalista com mais de 30 anos de experiência, trabalhou nos jornais mais importantes aqui de Santa Catarina e teve um período de freelancer no jornal O Globo e no Estado de São Paulo, dois dos maiores veículos de comunicação jornalística do Brasil. Foi repórter, editora-chefe, jornalista, responsável da Dimensão, que era uma revista de escola de pais. Trabalhou também na imprensa do Tribunal de Justiça, Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina e na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por 6 gestões. Atuou como professora convidada da ENA Brasil, a Escola de Administração do Governo do Estado, onde ministrou a cadeira de marketing, mesmo sendo jornalista. Depois ela vai explicar isso. A Lúcia Helena tem também uma empresa de comunicação, que ela vai depois explicar o que faz, mas é uma assessoria de imprensa com expertise que eu tenho certeza que quem usa tem plena satisfação, que é a gestão de crise, que hoje eu acho que no Brasil é todo dia, toda hora, né? Com Trump aí dando susto em todo mundo e tal. Ela foi presidente da Associação Brasileira das TVs e Rádios Legislativas, que é a Astral, e atualmente é vice-presidente da CEI, Associação Catarinense de Imprensa. Vamos começar a conversar. Obrigado por ter vindo até aqui, conversar com a comunidade acontecendo aqui. Eu que agradeço o convite. Então vamos iniciar o seguinte: você se formou na primeira turma de jornalismo da UFSC. Isso. Você lembra quem eram os professores? Lembro, se não de todos, lembro de vários. A primeira fase é mais geral, né? Então, eram professores mais português, inglês. A partir da terceira fase é que aí vieram os jornalistas mesmo. Isso. Mas eu tive, de modo geral, né? Durante o curso, César Valente, que foi depois coordenador do curso, Daniel Hertz, que faleceu, infelizmente, mas foi um grande professor, o Canitz, que também, o Serginho Matos, que foi meu orientador no meu estágio final, né? Moacir Pereira, que foi o primeiro coordenador do curso. Ele foi fundador, Marcinho. Fundador, foi um dos fundadores e já iniciou coordenando o curso de jornalismo, isso. E vários outros, né? Paulo Brito, professor de fotografia. Tinha um futuro pela frente na época. Fazia poucas e boas com a gente. Imagina, do jeito que ele é, né? Todos amigos. E foi uma época muito, apesar de a universidade não ter ainda infraestrutura, vamos dizer, porque a gente não tinha equipamento nenhum, né? Não tinha nem máquina de escrever, porque naquela época era tudo analógico. Sim. Depois de algum tempo é que vieram máquinas velhas da universidade, tinha 40 alunos e 10 máquinas de escrever. Enfim, então o computador foi só no final, né? Eles ensinavam no linotipo? O estágio era no linotipo? Era à mão? Não, o estágio foi para o final, né? Mas no início, nos 2 primeiros anos do curso, não tinha. Mas apesar de não ter equipamento, eu considero que a formação... Sim, a inteligência do jornalismo. Exato. Sempre foi, até hoje, característica, né? De grande qualidade, consistência, né? Grandes referências a gente tem. Então, eu sempre digo que a prática a gente vai acabar aprendendo, né? Agora, a teoria, aquela época da vida é fundamental para a gente. Para o que te dá certeza que você escolheu a profissão certa. Isso. E ali, também, com esse time... E também aprender a refletir, a ter um olhar e senso crítico das coisas, enfim, a partir dali a gente pode crescer sozinho, vamos dizer. Mas essa fase da graduação, para mim, foi muito importante, eu acho que para todos nós. E você imagina como é que é o ensino hoje do jornalismo? Se na época tinha 2, 3 meios de comunicação, hoje com 500 mil plataformas, você frequenta, você faz palestras, você dá aulas e tal, como é que... Eu não dou aula, mas eu estive lá algumas vezes a convite de um professor ou de outro para falar da experiência, enfim, profissional, né?
E eu tenho pessoas que eu conheço, porque tive estagiários da Federal, tenho um sobrinho que é como se fosse meu filho, que vai se formar o ano que vem em jornalismo. Então, eu tenho uma... Um convívio com a atualidade. Eu tenho uma ideia, e é uma coisa, é um mundo, né? É muito mais rico, eles têm acesso a tudo. Né? E a universidade, graças a Deus, apesar dessa instantaneidade, vamos dizer, das redes sociais e tudo, apesar disso, eles continuam tendo uma qualidade teórica, né? Que eu considero sempre importante. A gente vê que são destacados os alunos da Federal. Sem dúvida. São requisitados e botam no currículo, é o primeiro que é chamado, sem dúvida. Exatamente. E a gente vê na prática como... Que realmente são diferenciados. São diferenciados. Tem algum mentor dessa época que foi quem te deu assim, a alavanca para você entrar na profissão? Pô, eu vou... Quem foi? Não conjunto? Não, na verdade, eu digo, não foi por acaso, mas foi quase por acaso. Porque eu cresci, essa época ainda era ditadura militar, então a gente não tinha acesso a nada, não sabia de nada, ninguém podia falar nada. E se soubesse, né? Levava pau, né? Então, ninguém falava mesmo, enfim, né? E a leitura não era disponível, nem nada. Mas eu cresci, desde menina, querendo estudar belas artes. Eu queria ser artista plástica, porque eu adorava pintar. E cresci com isso na cabeça, não pensei mais em nada e queria ir embora para o Rio de Janeiro, fazer faculdade de Belas Artes no Rio de Janeiro. Quando chegou perto da época do vestibular, a minha mãe, eu acho que ela pensava que se eu botasse o pé na rua não voltava mais para casa, ela criou umas situações, ela é muito habilidosa até hoje para lidar com os filhos e tal, porque se ela me proibisse, de certo eu ia, né? Mas não me proibiu. Então, ela foi me convencendo que não era o momento, que não era possível, que não sei o quê, e eu acabei de... Então, se tiver jornalismo, porque não estava nem certo que teria, que o curso ia abrir, eu vou fazer jornalismo. Eu gosto de escrever, né? Tenho facilidade e tal... E entrei, por isso que eu te digo que é meio por acaso, e só depois de começar o curso é que eu fui me identificando. Por isso que eu considero que eu tive muita sorte até, porque eu caí ali sem ter muita noção, a noção era muito vaga, né, porque é longe da realidade, e eu me identifiquei profundamente com o jornalismo. Sempre trabalhei na atividade, sempre, desde que me formei. Ao se formar, você foi fazer estágio em algum lugar? Trabalhou com estagiária? Naquela época, naquela época, o curso, eu entrei em 1979, né? Primeira turma. E entrava uma turma por ano. Então, naquela época, a partir dali, o diploma passaria a ser exigido, tinha toda aquela função. E as redações começaram a nos chamar. Iam na universidade nos buscar, antes da formatura. Então, quase toda semana, tinha alguém chamava, Moacir Pereira, Selena, tem uma vaga lá no Jornal da Semana. Já era para trabalhar, não era nem estágio, já era emprego. Trabalhar. Então, assim, às vezes a gente se adaptava, às vezes não, muita gente, e a gente sempre, naquela época, lógico, começava ou pela polícia ou pelo esporte, né? O que ninguém queria fazer, né? Então eles colocavam a gente nisso, mas eu até foi bem light, enfim. Você fez polícia, fez esporte? Não, fiz só depois. Esporte me pautaram uma vez e nunca mais, porque viram que eu não entendia nada de futebol. E o esporte aqui era só futebol? Era. O Guga não existia ainda? E era local ainda, imagina. Não tinha nem uniforme, não sabia que time era que time. Não, negócio. Mas o fato é que eu sempre trabalhei, desde novinha, eu tinha muito prazer. Eu sempre tive muito prazer, eu sempre me divertia muito fazendo o que eu fazia. Eu gostava. Que bom, né? Isso, que bom. Então, com isso também a gente vai aprendendo e vai olhando em volta. E aquela época as redações tinham os medalhões, estavam ali do lado da gente, né? Então, a gente ia observando e aprendendo com o que eles nos corrigiam. Existia essa... a gente se formava também na prática por causa desses profissionais, né? Sim. Mário Pereira, Carlos Damião, Celso Vicente e o
Felberg, o Carlos Felberg, que era diretor de redação do Diário Catarinense, que para mim foi um dos maiores mestres, né, que eu tive cobrindo política. Porque eu fiz um pouco de estágio, mas depois eu fui para a assessoria de imprensa. E fiquei bastante tempo em assessoria de imprensa, fiz o inverso do que todo mundo faz. Sim. E depois é que eu pedi demissão, me cansei e fui trabalhar em jornal. Então, também fui com uma certa bagagem, porque acabei conhecendo os bastidores antes de estar do outro lado. É o chamado outro lado do balcão, né? A assessora de imprensa pensa exatamente longe da redação. Né? Isso. E numa época que não é como é hoje, né? Que não era... Estava começando, mas não era tão profissionalizada, vamos dizer. Porque hoje as assessorias de imprensa são... amplas, né? Amplas, consolidadas amplo, né? E muito profissionais, enfim, né? Naquela época não era, a gente ainda estava no caminho, Bastava saber escrever bem e conversar com o editor. Eu conheço o editor lá, era isso, basicamente. Então, era, né? Mas eu, como acabei indo para a política também, porque não foi muito uma escolha, fui caindo na política e gostei. Também foi excelente eu ter conhecido bastidores antes de ter ido para a redação, né? Porque o olhar é diferente, enfim. Por isso que você tem uma empresa de assessoria de imprensa, que você, com todos os lados que você andou, que você trabalhou, você tem você sabe conversar com todos os lados da mesa. Para botar na mesa quem for, né, dá para se virar. Você com a experiência em vários jornais importantes, né, veículos de comunicação importantes, e muitos anos ali na Assembleia, você podia até depois entrar em detalhes em que épocas foram, com quem que você trabalhou. A pergunta é, qual a diferença e a semelhança entre redação e Assembleia, e o Legislativo? Como é que é isso? Qual que é melhor? É tudo parecido? Muito diferente? Jailson, nesse tempo, nesses 30 anos, mais de 30 anos, a comunicação, o mundo, mas a comunicação mudou muito, né? Eu fui forjada na imprensa analógica, máquina de escrever, lauda, né? Enfim, tem muitas histórias divertidas, engraçadas dessa época e tal, e a gente teve que se adaptar à tecnologia, e quem não se adaptou ficou no meio do caminho, né? Isso. E com essa mudança, eu considero que se deve muito à tecnologia, à mudança do próprio jornalismo e das assessorias, né? Os jornais acabaram, para resumir, né? Acabaram encolhendo, enquanto as assessorias foram ampliando, né? Por inúmeros fatores. Por desafios da profissão. Isso, e por inúmeros fatores e tal, né? Eu saí, o último jornal que eu trabalhei a maior parte do tempo no Diário Catarinense, mas depois eu acabei saindo do Diário para fazer uma campanha política, foi mais de um ano antes, enfim. E quando terminou a campanha, eu fiquei um tempo pensando para onde é que eu ia, acabei voltando para jornal e voltei para a sucursal do jornal A Notícia, aqui em Florianópolis, que ainda era da família Tomás, né? Não tinha sido comprada. Ela tinha um sucursal aqui. Tinha uma sucursal grande aqui, uma redação. Joinville, né? Impresso em Joinville, uma redação enorme, capital, claro. Um parque gráfico enorme e uma sucursal aqui. Eu conheci lá. Uma sucursal aqui que eu acho que tinha mais de 20 era uma jornalistas. Casa com 2 andares sim, aqui. Eu fui lá, conheci, era gigante. Isso. Era talvez maior do que o próprio jornal da cidade, né? Em termos de tirando a oficina, né? Sim. E, quando eu trabalhei no Diário Catarinense, o Diário era aquele prédio todo só de jornal, né? Então, depois é que as coisas foram mudando, mas enfim, a sucursal era grande. E eu estava trabalhando ali quando eu recebi pela primeira vez o convite, era repórter de política, do deputado Júlio Garcia, que naquela época assumiu pela primeira vez a presidência da Assembleia em 2005. 20 anos. Exatamente. E aí ele me convidou para assumir a diretoria de comunicação da Assembleia, né? Que naquela época tinha quantos? Que hoje a gente sabe que tem muita gente lá. Quantos funcionários tinham quando você pela primeira vez? Eu não sei exatamente. Meia dúzia de jornalistas? Não, mas já era grande. 2005, né? 2005 já era grande, porque já tinha TV.
A TVAL, ela foi criada, instituída em 99 na época, o deputado Gilmar Quinésio era o presidente, ele que implantou. Então, com a TV, a diretoria acabou dobrando de tamanho, ou mais até, né? Sem dúvida. Porque teve que contratar todo mundo, técnicos e repórteres, enfim. Cada produção é um caminhão de gente, né? Já era grande naquela época, mas agora está maior. Agora acho que está em torno de 100 profissionais? 110 por aí, Mas também é TV 24 horas, é rádio pela streaming para cá. Rádio web, agência de notícias. Agência de notícias para ajudar, inclusive, os veículos do interior, com né? certeza. Que acelera para eles as informações. Não, e assim, Jailson, os veículos, mesmo se tivessem uma estrutura maior, que já tiveram, eles não dariam conta, porque a produção na Assembleia é uma coisa enorme. São 40 deputados, e eu ia dizer isso. Eu adoro o poder legislativo justamente por isso, pela pluralidade. Ali estão todos os partidos políticos, todas as forças políticas, então... Com as demandas do Estado inteiro. Quem está ali, né? Tanto na presidência quanto numa diretoria de comunicação, tem que lidar com todos da mesma forma, com equilíbrio, tem que atender a todos, porque é institucional o negócio, né? Então, se assemelha muito a uma redação, né? Nesse aspecto, porque tu precisas ter um olhar, né? O olhar do jornalismo, do jornalismo, um senso crítico também, enfim. E aí eu acabei deixando o jornal e fui para a Assembleia. O deputado Júlio foi presidente 2 vezes, né? Se elegeu e se reelegeu, então foram 4 anos. Depois dele eu acabei ficando mais 2 anos e meio com outros 2 presidentes. Depois saí e depois em 2019, quando o deputado Júlio voltou à presidência anterior, ele me chamou de volta e fui assumir de novo junto com ele. Saí em 2021 e em 22 assumi mais uma vez com o deputado Sopelsa na presidência. Sim. Então, é uma estada. E agora você está de volta lá, né? Voltei para a Assembleia a última vez em 2019, né? Com o deputado Júlio, e aí fiquei, e no tempo que eu não estava na diretoria, eu estava no gabinete dele, né? Porque essa altura, 20 anos de convivência e a gente vai se envolvendo com a política, inclusive. Então, eu hoje, né? Como ano passado, eu continuo no gabinete dele. Sim. E a tua função como jornalista no gabinete dele é uma conversa com os deputados? Não. Na verdade, eu hoje exerço... mais nesse aspecto de comunicação, ele tem jornalistas na base. Tal. Agora, ele como presidente, tem a estrutura da casa para cobrir a atividade da presidência, né? Ele, como deputado, ele tem assessoria na base dele, que é o sul do estado. E eu tenho uma função mais na verdade, assumi uma função de assessoria parlamentar, então, de projetos de lei, de atender pessoas, e grupos e entidades, né? Você faz uma espécie de filtro para ele, desses contatos com a população, com as demandas? Ele é muito aberto, ele recebe todo mundo, né? Sim. Então, mas a gente eu digo a gente porque o gabinete, cada um tem a sua função, mas a gente se ajuda, porque é muita gente procurando por ele, né? Então, por exemplo, tem muitas entidades vão em busca de título de utilidade pública, de serem reconhecidas como utilidade pública, porque isso... tem algum benefício? O benefício é que podem receber verba pública, por exemplo, entidades que são conhecidas de defesa... Dos animais. E aí, claro, tem que preencher, existe uma lei, né? Tem que preencher aqueles requisitos todos. Então, nesse aspecto, tu acaba atendendo essas entidades todas, sabendo quais são as demandas e, se for o caso do projeto de lei, né? A gente faz toda essa parte e acaba, lógico, tendo contato com lideranças políticas, a gente acaba se envolvendo com os municípios, né? Com apoio de aliados, enfim, prefeitos, vereadores
Entendi. Eu queria ver se você pode dar uma explicação da dinâmica da Alesc. Tem os deputados, Isso. eleitos pelos seus eleitores, que está ali defendendo os interesses daquela região e tal, mas tem também um pensamento coletivo. Sim. Eles geram os projetos de lei, os projetos quaisquer que sejam para atender essas demandas, e isso vai para uma comissão que avalia, que depois vai para a plenária, que depois tem aquelas discussões de madrugada dentro e um dia é aprovado. Como é que é essa rotina? É o seguinte, todos os deputados, primeiro que eles, obrigatoriamente no Brasil, têm que ser filiados a partidos políticos, então cada partido tem a sua bancada, né, mais ou menos deputados, e normalmente seguem uma linha ideológica, né, mais ou menos. E defendem as suas regiões, enfim, a categoria que representam, né? Cada deputado tem a prerrogativa de apresentar projetos de lei. Todos eles podem apresentar. Então, tem que formatar dentro das regras e tal, vai protocolar, e tem toda uma estrutura burocrática na Assembleia que dá andamento para isso. Esse projeto de lei vai para a primeira secretaria da Assembleia, que é um deputado, primeiro secretário, olha o projeto de lei e diz, esse aqui tem que tramitar, por exemplo, quando o governo do Estado manda um projeto de lei, que além dos deputados, o governador também tem a prerrogativa, como tem o presidente do Tribunal de Justiça, de mandar o projeto de lei, eles têm autonomia, né? Fora isso, entidades e tal por isso que tem uns representantes que tem que ser via deputados, né? Por exemplo, lá em 2005, o deputado Júlio fez a lei das APAES, né? Então, ele representou todo aquele interesse das 183 APAES de Santa Catarina e criou a lei que beneficiou as APAES, beneficia até hoje com um percentual do orçamento do Estado para se manter, né? Então, cada deputado tem essa prerrogativa de apresentar o projeto de lei na primeira secretaria, o primeiro secretário, a primeira secretária agora, vai para a CCJ, tem que tramitar na CCJ, na Finanças e na Comissão de Serviço Público. Quando é coisa do governo que envolve servidor, porque são 23 comissões, se não me engano, temáticas, né? Sim. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira. Passa ali, os projetos todos passam ali, e a comissão primeiro trata da legalidade e da constitucionalidade, vê se o projeto está dentro do que diz a Constituição, que se não está, tem que ser arquivado, e se é legal aquela forma que está sendo proposta. Sim. E aí, depois é que entra no mérito e vai tal. para frente. E assim passa pelas comissões que são, cujos temas são atinentes àquilo que o projeto de lei trata, né? Então, os deputados agora tomaram posse, né? Foi eleita a mesa diretora e existe uma lei, uma regra, que estabelece a composição das comissões, né? E aí os partidos têm os representantes de acordo com o tamanho da sua bancada. Sim. Então, foram constituídas todas as comissões. Na proporção. E cada comissão elegeu o seu presidente. E aí ele conduz, e aí tem reuniões marcadas e os projetos de lei tramitam aí. Todos eles passam por comissões? Então. Todos. E depois, aí, quando termina essa tramitação, eles são pautados para o plenário. Aí o presidente pauta aquilo que está pronto e leva a plenário. E no plenário aprovou, cumpra-se? Não, nem tudo. Vai para o governador sancionar. O governador pode sancionar ou pode vetar. Ou pode vetar em parte, enfim. Sim. Se ele vetar, se sancionar, é publicado no Diário Oficial e vira lei, a partir da publicação. Tá. Se ele vetar, volta para o Parlamento, para a Assembleia, apreciar o veto. Isso demora? Não, às vezes é rápido. Às vezes é rápido. Para rejeitar o veto, a Assembleia precisa de uma maioria absoluta, 24 votos. Não é muito fácil, mas às vezes acontece. Sim. E aí o presidente da Assembleia promulga a lei. Certo. Se a maioria dos deputados não acatar o que o governador definiu, aí vamos negociar. Rejeita o veto. Rejeita o veto e vira lei. Vira lei. Bom, democracia. Democracia. Queria te perguntar sobre a tal distribuição que é dada pela Assembleia ao governo do Estado. Saiu uma notícia essa semana de que o Alex estaria destinando 800 milhões de economia
para uso do governo do Estado. Quais são as receitas da Assembleia? Para que todo mundo compreenda o que é imposto, o X do imposto vai para lá. Existe uma receita da Assembleia? Para os poderes, para os poderes e órgãos do Estado. É um percentual do orçamento do Estado. Mas eu vou te pedir desculpa porque eu não estou atualizada do percentual. Não, mas só o conceito, só o conceito. Uma parte da receita vai... Um delta do orçamento vai para a Assembleia, sei lá, 4%, não sei. PJ e tal. Isso, um percentual para cada poder e para cada órgão, né? Tá. O Tribunal de Contas e o Ministério Público também recebem, né? Além dos poderes. Tá. E aí, dentro daqueles recursos, cada poder e órgão administra a sua vida, né? E sobrou 800 milhões. Isso é do ano passado, né? Uhum. Isso foi do exercício do ano 24. passado. Isso. E aí, na verdade, a Assembleia, hoje, por lei, ela tem que devolver, né? Para o governo. Sim, não gastou, devolve. Entra como receita do governo. Isso, tem que devolver. Então, foi o que aconteceu. Bom, vamos falar das transformações agora. Falamos de Assembleia, falamos da tua carreira. Vamos falar dos desafios que a tecnologia trouxe para a comunicação. Como é que você viu isso no teu dia a dia, essa entrada tão abrupta da tecnologia e a mudança frequente das plataformas, a criação de milhares de plataformas aí? Como é que é fazer jornalismo? Para você que fez tantos anos de jornalismo de um jeito e agora de uns anos para cá a coisa está de outro jeito. Como é que você avalia isso? Assim, tem vários aspectos aí. Quando em 2006, se não me engano, o Brasil, o Lula era presidente, o Brasil adotou, porque o Lula, como presidente naquela época, instituiu uma comissão de acadêmicos das universidades de vários lugares do Brasil para estudar as tecnologias digitais disponíveis no mundo. Tinha a europeia, a japonesa e a americana. Eles estudaram... E adotaram na televisão o PAU-M. E adotaram a tecnologia digital, né? O digital, tá. A nipo-brasileira. Sim. Porque nipo-brasileira que acharam que a tecnologia japonesa era melhor para o Brasil com adaptações, né? Então, eu acompanhei bem de perto esse processo, porque na época eu estava na Assembleia como diretora e eu participava da Associação Brasileira das TVs e Rádios Legislativas, de que depois fui presidente, e nós éramos com frequência chamados a Brasília, um grupo pequeno, tanto da Astral como de outras entidades do campo público, das universidades, das TVs comunitárias e das públicas, que são 4 entidades no âmbito público de televisão. Sim. Né? E eu nunca vou esquecer isso, porque a gente era com frequência chamado, a gente colaborou com pesquisa, cada um na sua área, para saber quantificar, que não tinha, né, na época, como é que cada um trabalhava. Naquela época, as TVs legislativas tinham muita importância, porque não tinha rede social, todo mundo estava na televisão ainda ligado, muito ligado na televisão, né? E eu me lembro que se falava, os acadêmicos e tal, muito na convergência de mídias. Vai mudar completamente, vai estar tudo na palma da mão. Eu lembro disso. Mas na época a gente não podia imaginar... Que era um celular. Não, o celular também já existia, só que... Ele era só telefone. Eles falavam, né, e apresentavam os estudos e as possibilidades, mas a gente não podia imaginar o que é que de fato seria. O que representaria em termos de... Porque mudou completamente. Mudaram-se os hábitos, a cobertura, enfim, tudo, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, a tecnologia é excelente. A gente precisa se adaptar, precisa aprender a lidar com ela, mas facilitou horrores. Quando eu lembro que eu tinha que achar os deputados, às vezes até o governador, num telefone fixo, ou então ia atrás deles pessoalmente, que a gente ia e conseguia, apesar disso, ouvir 30 pessoas por dia escrever 4 matérias, 5 grandes matérias, longas, né, que eu quero dizer. Eu não sei como é que a gente conseguia, porque hoje a gente faz tudo pelo WhatsApp, né? E hoje, com a inteligência artificial,
Basta 2, 3 toques. Né? Então, assim, eu acho que facilitou muito por um lado, mas por outro lado, facilitou também muito a superficialidade, né? Sim. Porque é tudo muito rápido, as pessoas não têm mais paciência E ninguém... o conhecimento profundo acabou, né? Acabou. Ninguém lê mais textões enormes. Editoriais dos jornais, lembra? Nossa, imagina, né? Era lei ler editorial. Não, todo em dia. matéria, eu me lembro que quando eu trabalhei primeiro no jornal O Estado, que era Standard. Sim. Escrevia matéria de página inteira. Quando eu fui para o diário, eu saí do Estado para ir para o diário. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir escrever uma matéria de uma página, imagina. Desse jornalzinho, né? Desse tamanho, como é que... E ali também foi outra grande escola, por isso também, né? Claro. Aprendi a ser sucinta, objetiva e a conseguir dar... Um jeito. Comunicar dentro daquele espaço, né? Uhum. Então, eu acho que hoje a gente está com uma tecnologia fantástica à disposição e a inteligência artificial que a gente ainda tem muito que aprender e dominar, né? Mas, enfim, está aí. Mas o nosso dilema é conseguir ter um pouco de profundidade, provocar reflexão, provocar o debate, porque, além de tudo, ainda tem outros aspectos políticos que quase acabaram com o debate, né? Porque ninguém mais debate, porque não se troca mais ideias. Cada um fala com a sua bolha e pronto. Acabou. Né? E tem muita censura, muito patrulhamento, muito medo. E as pessoas brigam, né? Ameaças, é uma coisa de polarizações, complicado. Demais, eu acho que isso assim, é uma perda gigante de inteligência para a humanidade, para todo mundo, porque a gente precisa sentar e ouvir o contraditório, refletir sobre aquilo. E crescer com isso. Né? Claro, ouvir os argumentos do outro, expor os da gente, enfim, né? Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio na comunicação é esse. Você não percebe que os próprios grandes veículos estão numa juniorização total dos apresentadores, dos repórteres? Imagino lá na coxia, né? Lá no fundo, tudo jovem que ainda não tem a experiência, né? Para poder, com todo aquele... Né? E aí eu ouço muito que as empresas estão começando a olhar para os sêniores e trazer de volta para poder dar um jeito nessa gurizada. Você tem esse contato com esse assunto? Tenho bastante contato e, inclusive, tenho amigos, colegas que estão em redação ainda. Bom, você é da ACI, que é a Associação Catarinense de Imprensa. Todos os jornalistas são ligados lá, então você convive com todos eles. Sim. Desculpa, mas esses mais jovens, né, que estão em redação, eu escutei várias vezes já vieram. Meu Deus, os editores da gente não têm experiência, eles não conseguem fazer uma revisão, saiu um erro, porque por mais que a gente leia, claro, quem escreve ou quem redige o texto que vai falar na TV ou no rádio, ele está envolvido com aquilo, às vezes ele revisa e não consegue enxergar um erro, outro erro, uma repetição de palavra, né? E não tem um editor mais experiente, mais maduro, com um olhar mais experimentado, para orientar, que foi o que eu te falei antes, que eu me considero com muita sorte por ter convivido com grandes nomes, grandes jornalistas de várias faixas etárias. Então, eu fui formada também por eles, né? Sim. Eu e quantas pessoas, né? Sim. Em redação. Isso faz a gente crescer muito, faz ter um outro senso crítico com relação às coisas. Enfim, essa bagagem que no mercado está faltando, acho que talvez em assessorias tenha um pouco mais. Tem uma visão mais empresarial nas assessorias, né? Mas nas redações... nas privadas, mas eu digo assim, nos órgãos públicos, eu acho que ainda tem mais esses profissionais mais experientes que conseguem orientar melhor as equipes e aí produzir conteúdos de mais qualidade, mais profundos, enfim, né, que atendam... E as redes sociais da Alesc, ela trabalha com todas as plataformas? Hoje eu não estou na direção, né? Eu não sei exatamente te dizer, mas trabalhava até 2 anos atrás com todos, TikTok, com todas essas redes aqui, conversando com todos os públicos, né? Com todos os públicos, né? A gente procurava, na época, dar uma orientação, né? Então, os veículos todos tinham que falar a mesma língua, né? As pautas a gente fazia em conjunto com os coordenadores
e estabelecia o grau de importância para cada assunto, enfim, e como é que ele seria tratado em cada plataforma, né? E acho que isso ajuda a que a Assembleia chegue na ponta, né? No cidadão, né? Em todo tipo de pessoa, porque o hábito de comprar mídia, de consumir mídia mudou. Sim. E está mudando todo dia. Sim. A todo instante, né? Na tua empresa que você faz assessoria de imprensa, você faz o tradicional ou você só trabalha com projetos especiais? Eu faço assessoria também, mas o meu foco maior sempre foi, desde que eu criei a empresa, desde que eu fundei em 2012, foi a consultoria, muito mais para a gestão de crise, para planejamento de comunicação. Eu prefiro isso, né? Gestão de imagem, enfim, né? Media training, mas é claro que tu tens um cliente, se o cliente te pede, tu faz assessoria de imprensa, tu acaba, né, entrando em todas né? Todas as demandas. Sim. E o teu time é de jornalistas? Você tem muita gente em home office? Na verdade, em outros países? Como é que é isso? Não. Cada um em casa? Não, na verdade, eu tenho equipe sob demanda. Se eu tenho, por exemplo, que eu também faço um projeto, eu monto aquela equipe para desenvolver aquele projeto, né? Não tenho, porque eu não tenho, como eu te disse, meu foco é mais a consultoria, então ela acaba sendo uma coisa meio direta e pessoal, que eu não delego. Eu não tenho uma quantidade tão grande de clientes de assessoria para fazer assessoria que eu preciso ter um time fixo, né? Sem dizer nomes, né, a causa, dá uma ideia que é a gestão de crise numa empresa de jornalismo, só para as pessoas terem uma noção. O que é isso? Gestão de crise. Uma empresa chega para você e diz, olha, eu estou com... Como é que é? Sim, eu tive um cliente, né, pouco tempo atrás, que era uma empresa grande, de grande porte, da área da construção civil, que teve uma crise grande por obra embargada, e acabou perdendo venda por causa daquilo e tinha que fazer um trabalho com relação a isso. De imagem dela? De imagem para recompor. Então, aí eu fui contratada, entrei, e aí a gente fez um trabalho que era para durar 3 meses, acabou 2 anos. 2 anos. O problema lá é grande. Na verdade, a crise foi sendo superada, mas a gente acabou evoluindo na história, por isso que eu te falo do planejamento de comunicação. E eu sempre acreditei, e cada vez que eu tenho uma experiência nova, eu confirmo isso, que não dá para tu tens uma empresa grande, aí tu tens o assessor de imprensa ou a agência, aí tu tens a agência de publicidade, aí tu tens o cara das redes sociais. Não dá, isso aí é esquizofrenia. Tem que haver uma coordenação disso para que o assunto, a linha seja a mesma. Sim, né? E o objetivo é alcançado. O objetivo é aquele, vamos cada um na sua área, com a sua expertise, trabalhar juntos, né? E isso foi o que eu fiz nessa empresa. Um assunto bem delicado, né? Porque bastante. tem que saber de tudo, porque senão não consegue resolver. Não, e entra muita coisa ali, né? Entra na gestão de crise, tu precisa alinhar muitas questões, né? Não é só a imagem, aí tem questão jurídica. Sim. Conforme o ramo tem vigilância sanitária, o outro tem o... Sim. Então, eu gosto por isso, porque tu és obrigada a sentar, te aprofundar e costurar todas as partes para que a coisa flua da maneira clara que precisa ser. E a gente vê quantos problemas que estão aí, que são problemas porque comunicaram mal, né? Exatamente. Toda hora tem problema. Toda hora. E às vezes não é que tenha um problema, que não soube comunicar. Né? O próprio governo federal trocou o ministro das Comunicações, mas não adiantou. Continua não sabendo fazer algumas coisas, né, na comunicação. Não, claro.
E também tem isso, né? É por isso que eu te falo, cada um fala por si, cada um fala uma coisa e interesses ali que às vezes não são compatíveis, então aí fica complicado mesmo, precisa ser um gênio. Te perguntar sobre o fake news, a desinformação e esse desafio que a velocidade da mídia digital traz para as pessoas, da ansiedade, dos 2 segundos e tudo. Como é que é o futuro do jornalismo considerando tudo isso? Você que estudantes vendo você falar aqui com toda a tua experiência, qual é o futuro do jornalismo para quem está estudando, pensando em vir para o mercado? Eu acho que a gente não pode pensar no jornalismo como a gente pensava há 5 anos, 10 anos, de jeito nenhum. Né? A gente tem que ver o jornalismo como a comunicação como um todo e pensar em atuar em todas as plataformas, mas não existe mais espaço para uma atuação tradicional daquela, né? O jornal, a TV, o rádio, não existe mais isso. O jornalista de hoje ele precisa estar preparado para trabalhar. Eu não digo que ele tem que ser especializado em rede social ou em rádio, mas ele tem que ter bagagem, conteúdo para lidar com tudo isso. Multimídia e saber que cada plataforma, cada mídia tem a sua linguagem própria. Ele precisa estar preparado. Ele pode não saber fazer tudo, mas ele tem que ter essa noção para ele poder até formar uma equipe, enfim, e abraçar os desafios que tem pela frente, né? Eu acho que é diferente do que já foi, muito diferente. Hoje, eu acredito que os veículos grandes colocam seus repórteres para fazer pautas para todos os meios. Com certeza. Instagram, o cara que está na televisão, daqui a pouco ele vai lá faz um postzinho para o Facebook. Sim. Então, ele tem que conhecer como funciona tudo isso, né? Exatamente. E eu acho que, longe de roubar a audiência uma da outra, eu acho que uma leva a outra, né? Tu faz um post no Instagram sobre um assunto, mas tu tens uma matéria, tens um link ali para uma matéria que conta melhor essa história, tanto em vídeo quanto em texto. Né? A internet não chega em todos os lugares, então a gente tem que pensar nisso também. Ainda não tem essa estrutura em todo lugar. Né? No interior do estado é um problemão, então não adianta achar que rede social vai resolver a vida, não resolve. Tu tens que publicar coisas em jornais impressos, existem jornais impressos e o público é grande ainda. Ainda é. Né? Tiragens pequenas, comparando com o volume de internet, mas ainda pode funcionar muito mais no jornal uma notícia do que nas redes sociais. Né? E ainda, se a gente for falar de credibilidade, quando tem uma crise muito grande, o jornal... Empresta a sua credibilidade. Vamos ver o que o jornal está dizendo. É isso aí. Né? Muito bom, Lucilena. Obrigado por ter vindo aqui. Tem quase uma hora de conversa aqui contigo. Queria que você deixasse uma mensagem tua para a comunidade acontecendo aqui, como vice-presidente da ACI, né, como jornalista aí com quase 40 anos de profissão. Uma mensagem para a nossa comunidade. Bom, eu sou uma apaixonada pela comunicação e pelo jornalismo e apesar de a gente estar enfrentando tantos desafios, né, nos últimos tempos e muitas dificuldades, eu acho que é uma profissão extremamente necessária hoje, em todos os seus aspectos, né? Não é só o jornalismo, mas nas outras áreas que a comunicação abrange, né? Existe um campo gigantesco que é questão de a gente identificar e seguir e trabalhar com a convicção de que o que não é verdade não se sustenta e não se sustenta por muito tempo, né? Não tem mais, não cabe mais. Vamos dourar a pílula, vamos contar uma história aqui, uma versão, uma narrativa, porque está tão na moda a narrativa, né? Não. Eu acho que a gente precisa, a comunicação, trabalhar muito com a verdade, porque é uma forma de combater essa praga que são as fake news. Exatamente. Né?
com a verdade, com a clareza, com a autenticidade. Eu acho que é para isso que hoje tem espaço, para mais nada. Muito bom. Obrigadíssimo por ter vindo aqui. A vocês, obrigado pela audiência e até o próximo podcast Acontecendo Aqui.